Porque ele está falando da igreja, porque ele está tratando da igreja, ele está cuidando de um problema que era como estão os mortos. Os mortos. Na verdade, eu não estou sendo claro, desculpa, bispo, para o telespectador. A gente está, então, eu estou fazendo essas perguntas para que o bispo possa falar. No sistema amilenista não existe o arrebatamento com 7 anos lá no céu. De maneira alguma, porque isso daria, inclusive, 3 ressurreições, né? A ressurreição do arrebatamento, 7 anos, né? Antes da ressurreição da segunda vinda, né? Porque aí teria 2 segundas vindas, que seria também uma coisa realmente... Então, no sistema milenista, o arrebatamento coincide com a volta. Exatamente. A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é dita lá em Mateus capítulo 24 como um evento único, portentoso, em que se dá o arrebatamento. Tá bom. Né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui, vamos para o intervalo e depois vocês vão continuar discutindo, que está muito legal. Eu estou aprendendo um monte aqui. Jonas Alves da Silva, de Araguari, Minas Gerais. No meu entender, todo o livro de Apocalipse é em sentido figurado. Deus não é Deus de confusões e não iria inspirar alguém para escrever coisas que só trariam discussões sem sentido. Concordo com vocês, sem sentido ele não traria, mas que discussão, com certeza. Aliás, o apóstolo Paulo usou muito isso para evangelizar no livro de Atos. Márcio dos Santos, em Guarulhos, capital paulista. Em Lucas 1, 32 e 33 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33 diz: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Podemos entender que esse trono de Davi seria o reinado milenar de Jesus na terra, pois sabemos que Davi reinou em Israel, ou seja, foi um rei terreno. Caetano Vixe de Paula, de São José dos Campos, em São Paulo. Eu creio na palavra de Deus que o milênio é após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Leonardo Henrique de Contagem, Minas Gerais. Outro dia um convidado no debate sobre Mateus 25 e Apocalipse 20, aliás foi no dia em que veio o... Reverendo Willis, lá do ABECAR também. Disse que os milenaristas são muito fantasiosos, mas eu replico dizendo que parece que os pós- ou amilenistas não levam a Bíblia muito a sério. Assim sendo, gostaria de deixar aqui algumas questões aos que rejeitam o ensino bíblico do milênio. Primeiro, se não haverá uma conversão geral dos judeus, como explicar Romanos 11? Uma vez que se identificarmos tais judeus como Israel espiritual, todo o texto perde sentido. Se o milênio não é literal, é a segunda pergunta, como explicar Isaías 65, 20? Uma vez que no estado eterno não haverá maldição nem morte? Terceiro, vai anotando aí, porque depois do intervalo a gente vai tratar disso, hein? Se o milênio não é literal, como explicar Ezequiel 47, 8? Se na nova terra não haverá mar? Se Satanás, quarta, está sendo amarrado pela difusão do evangelho, como querem os pós-milenistas, e não o será literalmente, como explicar as evidências de que Satanás está mais solto do que nunca no mundo? Quinta, se é muito surreal o fato de nós, os pré-milenistas, crermos no milênio literal, em promessas de cumprimento literal, em milagres literais, então não podemos crer num Deus todo-poderoso, nem numa Bíblia inspirada, nem no Jesus divino. Afinal, por que tanta insistência em espiritualizar ou alegorizar dezenas de passagens que são claramente sentido literal? Bom, essas são questões do Leonardo Henrique, a gente vai abordá-las na volta do intervalo para o qual nós vamos agora. Milagre. Este é o nome do novo CD da cantora Mauricéia. Anda, levanta e anda, eu não tenho pra... Lançamento Graça Music.
Você, Eu? que é eleitor de Curitiba, Sergipe, Alagoas, Goiânia, Jundiaí e Itupeva, ou vota nas cidades pernambucanas de Aliança, Caruaru, Catende, Macaparana, Sanharó e Vicência, vá a um posto de recadastramento ou transfira seu título de eleitor para o novo domicílio. Olha só que legal, estamos no Veja Só especial, tratando da questão da primeira ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20, da qual fazem parte apenas os justos, desde que exista um reinado milenar literal de Jesus na Terra. Se o reinado de Jesus, se o milênio não é literal, é uma figura do governo de Deus sobre o mundo a partir do resgate feito por Jesus no Calvário, como é que ficam essas ressurreições? A Carla Viana, nossa repórter, foi a campo e perguntou para alguns cristãos se eles creem que Jesus reinará mesmo aqui no planeta ou se o reinado dele é espiritual e já acontece. Vejam só. Você crê que Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na Terra ou o milênio é simbólico? Sim, ele reinará, mas não aqui na Terra. Isso aí é uma simbologia, né? Ele vai reinar sim sobre 1000 anos, mas não aqui nessa terra, né? Até porque tem muito pecado, né? Muita coisa que o homem faz que desagradou, né? A humanidade, o próprio Deus, né? Então ele não vai reinar sobre a terra, né? Isso é só uma simbologia, né? Na frase. É difícil a gente firmar uma doutrina de algo que não aconteceu ainda. Mas cremos pela fé que o Senhor vai reinar 1000 anos sobre a terra. Agora, se um dia é como 1000 anos ou 1000 anos é como um dia, a certeza é que o Senhor vai reinar por 1000 anos. Boa pergunta. Não sei responder. Eu acho simbólico, acho que ele volta antes. Eu creio que Jesus vai reinar exatamente 1000 anos aqui na Terra, porque no livro de Apocalipse fala, né? Depois da 10ª semana, que corresponde a 7 anos da igreja no céu, então voltará para julgar os que ficaram, os rebeldes, toda essa raça ruim que eu não estou nessa lista, e vai com certeza ver o reinado do milênio, senão a Bíblia estaria incompleta. Bom, você viu aí que as opiniões se dividem muito, né? Todo assunto de escatologia é assim. Graças a Deus que assim tem Veja Só, né? Tem assunto para o nosso debate. Agora, uma que eu nunca tinha ouvido é essa de que Jesus vai sim reinar 1000 anos, mas não aqui na Terra. Ele vai reinar 1000 anos aonde? Já conhecia essa, pastor Tarrataca? Olha, curiosamente, a posição de Agostinho era mais ou menos essa, porque embora ele fosse um amilenarista, ele acreditava que esse período de reino espiritual era por 1000 anos, literalmente, depois viria o estado eterno. Tá de brincadeira. Não. Essa era a posição de Agostinho. Então, ele era amilenista, mas o período do governo era de 1000 anos? Sim, o que faz sentido, porque se nós entendemos que Agostinho está vivendo num período em que houve uma fusão entre o Estado e a Igreja, quando ele olhava para ao redor, a Igreja estava reinando. Então, ele fez uma leitura da Bíblia, das promessas bíblicas, empiricamente, à luz da sua experiência. Isso me lembra, o senhor não respondeu uma das colocações muito fortes do Bispo Hildo, de que Efésios fala que nós reinamos com Jesus. Então, por que Jesus vai reinar se nós já reinamos com ele? Bom, é importante entender o seguinte, quando nós estamos falando do reino histórico de Cristo na Terra, eu até quero dizer, algumas pessoas me dizem assim, Leandro, não faz a menor diferença se eu acredito num reino histórico ou não histórico. Para mim faz muita diferença, eu vou dizer por quê. Quando eu estudo a respeito do reino histórico de Deus que acontecerá nessa terra, ou o reino de Cristo, aliás, é interessante ver que é chamado de o reino do Cristo, que é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do Messias, do Cristo, eu aprendo algumas coisas. É como quando você olha para um modelo do ideal do que as coisas deveriam ser. Então você vê que no reino dele há equilíbrio ecológico, há justiça, não há miséria, não há perversão de valores. Eu, então, como um agente desse reino, que espero a vinda desse reino, passo a materializar em ações mudanças éticas, políticas, inclusive de consciência social. Agora, o reino de Cristo vai se cumprir, uma das grandes razões é a promessa que fez a Israel. Em Atos, capítulo 1, claramente os discípulos perguntam, é este o tempo em que vai restaurar o reino? E Jesus não disse, não há reino.
Não é isso. Ele diz assim, não, o tempo e a época não compete a vocês saberem. É importante também lembrar, pastor, aqui dentro do contexto de capítulo 20, a questão de que o pastor, aliás, o bispo citou várias vezes o literalismo, a interpretação histórica e gramatical. E você tem que ser consistente com o sistema que você interpreta. Por exemplo, o texto fala de céu, eu tenho certeza que o bispo acredita que isso é literal. Fala de Satanás, eu acredito que o bispo, porque muitos amilenistas também não creem nisso, mas que Satanás é uma pessoa. Fala de ressurreição física, eu tenho certeza que o bispo acredita que pelo menos a segunda seja literal. Então o que acontece é que você não pode apanhar dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma sintaxe e dizer 3 versículos são alegóricos, 4 versículos são literais. A nossa posição é que no capítulo 20 nós temos uma descrição do reino histórico que acontecerá. Aliás, o texto diz no versículo 6, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque esses não serão condenados. Jesus chama em Lucas capítulo 14, versículo 14, de a ressurreição dos justos. Bom, o bispo Hildo, como a gente tem problemas com o tempo, queria que o senhor nos ajudasse. Obviamente, o senhor não teve contato com essas perguntas, né, e não pôde se preparar. Então, aquilo que for possível. O Leonardo faz alguns questionamentos para os amilenistas. O primeiro deles é o seguinte: se o milênio não existe, né, se não haverá uma, Se não haverá uma conversão geral dos judeus, como explicar Romanos 11, uma vez que se identificarmos tais judeus com Israel espiritual, todo o texto perde sentido? Bem, o amilenismo, ele nega a conversão dos judeus? Não, não nega. Então não entendo. Eu também não entendo. Eu acho que ele pensa que nós não acreditamos que haja, inclusive a ideia do reino de Deus e da ação da igreja, a ação missionária da igreja, é alguma coisa muito poderosa. E este evangelho do reino, aliás, é um dos sinais da segunda vinda de Cristo. É necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado para testemunhar todas as nações, então virá o fim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja avança e cumpre a sua missão. Por isso é que Satanás está amarrado no sentido de que ele não pode impedir o avançar da igreja. A igreja testemunha para todas as nações, inclusive para Israel. E cremos que haverá um avivamento, que haverá um despertamento espiritual antes do fim para o povo de Israel. Então eu já vou pular para outra pergunta que ele faz, que eu também tenho dificuldades para entender essa posição do amilenismo. Sendo que eu não sou dispensacionalista, viu? Não sou. Sou pré-milenista histórico. Eu não sei direito qual a diferença, mas tá bom. Aqui é o seguinte: quando o amilenismo diz que Satanás está amarrado, está preso, está impedido de enganar as nações, como o senhor brilhantemente vem falando, como a gente pode entender nações que são claramente enganadas por sistemas religiosos absurdamente opressores? O diabo não está lá enganando essas nações? Está enganando, mas... Então, uai! Mas é claro que precisa ser interpretado. A questão o reino de Deus, é interessante falar, quando se fala do reino de Deus e as parábolas do reino de Deus, e Jesus falou mais sobre o reino do que qualquer outro assunto. Foi tema marcante. Quando ele ressuscitou dos mortos, esteve 40 dias com os discípulos, qual foi o tema dominante? Diz lá o livro de Atos: o reino de Deus. O reino de Deus foi tema... Jesus falou tanto sobre o reino de Deus, eu ficava pensando, por que Jesus gastou tanto tempo falando sobre o reino de Deus, que aconteceria 2000 anos depois, somente depois da segunda vinda de Cristo, que não teria nada a ver com a ação, com a missão da igreja nesse mundo, né? Mas quando Cristo fala das parábolas do reino de Deus, ele fala do reino de Deus em termos de algo que não acontece de maneira abrupta, mas acontece como um grão de mostarda, que plantado é insignificante. É por isso que as pessoas preferem serem pré-milenistas ou desprezarem o reino de Deus ou não enxergarem o reino de Deus, porque o reino de Deus é descrito pelo próprio Cristo como algo que tem um começo até insignificante. Aquele grupo de discípulos, aqueles 12 ou 120 no dia de Pentecostes, mas não despreze essa pequena semente. Ela tem no seu DNA um poder extraordinário. Ela cresce, torna-se uma árvore. Mas veja que a presença do mal sempre está ali contida. Vêm os pássaros. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. Só 1/4 parte da semente cai em terra boa. O reino de Deus é como alguém que plantou o trigo, mas veio outro e plantou o joio. Eu quero ver como é que isso casa com o reino milenar, pré-milenista. Vamos lá.
Pastor Leandro Tarrataca. Olha, eu continuo vendo que o problema do amilenismo é um problema seríssimo de hermenêutica e de exegese. Porque, por exemplo, quando fala-se a respeito de que Satanás está amarrado, aí quando você olha e faz uma análise empírica de todos os problemas, do cerceamento, do engano das nações que estão... Então não é exatamente isso que representa. Mas tudo bem, ainda que eu aceite que seja um cerceamento parcial, então, de Satanás, isso apenas comprova o pré-milenismo. Porque o que o texto de Apocalipse 20, no contexto das duas ressurreições, diz é o seguinte, diz assim, olha, lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Bom, quando eu tenho um filho, se ele apronta alguma coisa em casa, faz uma bagunça, eu posso dizer para ele, filho, você vai ficar sentado naquela cadeira ali. Ele ainda tem um envolvimento com o ambiente, mas se eu disser para ele, você vai sair do quarto, da sala, você vai para o quarto e eu vou trancar a porta, ele não tem mais nenhuma participação nas coisas que estão acontecendo ali. O que o texto do Apocalipse diz é muito diferente do que o amilenismo descreve. O texto de Apocalipse diz que Satanás será lançado não do céu para a terra, não apenas estaria amarrado com uma corda fraca, me desculpe o sarcasmo, porque ele continua matando, roubando e destruindo, mas ele seria colocado num abismo, o abismo seria lacrado para que ele não saísse de lá. É o que diz o texto, até que se cumprisse os 1000 anos. Outra coisa importante é que o texto diz que no término desse período de 1000 anos, Satanás seria solto. E a minha pergunta para o bispo é a seguinte, ainda que seja amilenista, entenda que este reino é espiritual, quando Satanás vai ser solto? E o que significa esse período em que ele vai estar livre? Podemos fazer um debate ou o senhor responde agora? Sim, dá para responder agora. Então vai. A primeira coisa é que não é apenas aquele texto que fala sobre Satanás já estar no abismo. Veja só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Portanto, esse texto, Judas, versículo 6, também fala dos anjos aprisionados e lançados no abismo. Então, é interessante que fala disso como algo passado, fala disso como Jesus falou disto, porque eles estão ensinando não uma ideia pré-milenista, eles estão ensinando o que Cristo ensinou. O livro de Apocalipse não lança nenhuma nova doutrina. Ele fala sobre as doutrinas já pisadas, repisadas pelos apóstolos, baseadas nos ensinos de Cristo. E aqui está claramente um texto que fala de abismo e de Satanás sendo lançado no abismo como passado e não como algo futuro. Tá, agora só para fechar essa questão, e eu já vou entrar com outra pergunta aqui do telespectador. Apesar do milênio ser simbólico, na interpretação amilenista, etc., o Apocalipse ser um livro não literal, Jesus voltará literalmente. Jesus voltará literalmente. Ele vem sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E aqui, no Apocalipse capítulo 20, veja só, está dito aqui quando é que Cristo vem, gente. Ah, é? Claro. Quando? Veja, aqui descreve a primeira vinda de Cristo, que é exatamente esta, quando o Satanás é amarrado e colocado no abismo. É quando Cristo entra no mundo, quando ele é entronizado e todo o poder me é dado no céu e na terra, e concede à igreja as chaves e dá autoridade para a igreja pregar o evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque eu via Satanás caindo como um raio. E aqui, mais adiante, a gente vê o seguinte, veja só a ideia pré-milenista, de que Cristo estará reinando 1000 anos sobre as nações que não sabemos dizer quem são sobreviventes da grande tribulação, aqueles que tinham a marca da besta. Serão esses que, em vez de receber o juízo, vão receber a oportunidade de gozarem o milênio. Que absurdo seria esse? Então, e no final, Satanás será solto e vai fazer um motim geral, consegue congregar todas as nações que vão marchar sobre a face da terra, vão para Jerusalém,
para destruir a Jesus, com o intuito de destruir Jesus e os santos com corpos glorificados e um Cristo indestrutível, glorificado e poderoso, com armas, seja com bomba atômica, isso seria impensado, irracional. Aí, aonde que Cristo está voltando? Veja só, diz aqui, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E toda a descrição da segunda vinda de Cristo é de Cristo vindo como um fogo. E eu fico pensando, será que Jesus precisaria que um fogo descesse do céu para socorrê-lo? Isso é até uma blasfêmia. Cristo não precisa da ajuda de ninguém para vencer um exército e para vencer quem quer que seja. Aqui é descrição de uma igreja aflita, de uma igreja na grande tribulação, e está sendo sofrida uma igreja em carne e osso, que tem a primeira ressurreição, um novo nascimento, que está sofrendo nas mãos do anticristo, da besta ou de qualquer outra oposição, e Cristo vem do céu, nas nuvens do céu, com grande poder e glória, e com o sopro da sua boca, destrói todo o inimigo. Pastor Leandro Tarrataca. O bispo merece 10 em homilética, porque ele tem uma capacidade retórica extraordinária. Mas todas as coisas que ele citou, inclusive falando da chave, da igreja, disso, daquilo, não está no texto de Apocalipse. Ele está lendo essas informações no texto de Apocalipse. Outra coisa, o nome desse método utilizado pelo bispo é paralelismo progressivo. Ou seja, você vai encontrando nas divisões do livro de Apocalipse como se a história fosse recontada, e recontada, e recontada. Mas não é isso que nós encontramos no capítulo 20. Volto na ideia inicial, que eu não vi ainda ser lidada de maneira apropriada. O texto diz que essas pessoas foram decapitadas, eram mártires. Mártires sabe de onde? Da grande tribulação. Porque o capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia diz que João tem uma visão e as almas estão sob o altar. E essas almas perguntam, quando o Senhor fará justiça? E o Senhor diz, olha, ainda não foi completado o número. Quando nós passamos a grande tribulação, esse número é completado e então chega a hora deles serem julgados, daqueles que fizeram danos. E eles são fisicamente ressuscitados. Agora, ler no Apocalipse que eles são decapitados e que eles ressuscitaram espiritualmente é um problema sério de ser resolvido. Ler no Apocalipse que há 2 ressurreições e não aceitar a primeira, aceitar só a segunda, é um conflito com o que flui no texto. Ler no Apocalipse que Satanás será solto depois do milênio e dizer que ele não será solto é uma afronta à revelação bíblica, à objetividade do texto. E outra coisa importante, dizer que é fantasioso um reino histórico que Deus fará é zombar das promessas do Antigo Testamento. Eu penso ser fantasioso olhar para os problemas que nós enfrentamos hoje, olhar para um pai que teve um filho abusado fisicamente, olhar para a miséria e dizer que Cristo está reinando hoje, que o reino de paz de Cristo está acontecendo agora e que Satanás está amarrado. Eu olho ao meu redor, Satanás continua roubando, matando e destruindo. E eu olho com grande ansiedade para aquele dia, quando o reino de Cristo será estabelecido na terra. Então, Bispo Hildo, eu tenho 5 minutos para acabar o programa. Eu queria que o irmão fizesse referência àquilo que o pastor Leandro acabou de falar, respondendo 2 perguntinhas aqui do telespectador. Se o milênio é literal, como explicar Isaías 65:20, uma vez que no estado eterno não haverá maldição nem morte, né? Então, se Isaías 65 estivesse referindo ao estado eterno, né, lá não haverá nem maldição nem morte. E bom, teria que ler o texto de Isaías 65. Mas ele não se refere ao estado eterno, ele se refere ao reino de Deus, em termos do aqui e agora, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Porque Jesus disse, é necessário que ele reine... Não, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés. Então o reino de Cristo se dá de maneira paulatina, gradativa, pondo todos os inimigos, um a um, os inimigos debaixo dos pés. Por isso, diz o autor de Hebreus, não sabemos se é o apóstolo Paulo, diz o autor, que
todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés. Ainda não vemos todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Capítulo 2 de Hebreus. Então, não é porque nós não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés que nós devemos negar que todas as coisas estejam sujeitas. Porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso é alguma coisa que nós enxergamos espiritualmente. Nem todos veem, e muitos zombam, e muitos ridicularizam do ponto de vista milenista. Mas Cristo falou do reino de Deus em termos de algo antagônico, paradoxo, joio e trigo, né? Digamos assim, a semente que é colocada e um animal, um pássaro que vem roubar. E o reino de Deus é realmente algo que se dá de maneira paulatina. O último inimigo, diz, ele reina até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés. Capítulo 15 de 1 Coríntios, que trata da ressurreição. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte. E a morte é destruída quando? Por ocasião da segunda vinda de Cristo. De modo que esse reino de que fala Paulo, é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo é a morte. Só pode ser um reino que se dá aqui agora antes da segunda vinda de Cristo, porque é só por ocasião da segunda vinda de Cristo que a morte não tem o seu final. E uma ideia de um milênio posterior à segunda vinda de Cristo é uma ideia que chega a ser herética e que levaria à morte até novo lugar, porque se diz que no milênio se nasce e se morre. Não. Se diz, claro, todos os pré-milenistas afirmam que a morte, inclusive a morte no final, porque aqueles serão destruídos futuramente. Não, né? mas aí é quando acabar o milênio. Bom, mas a morte no decorrer. Bom, eu tenho que terminar o programa, então a gente faz um debate sobre haverá morte no milênio. Assim a gente ganha mais um tema, né? Eu queria agradecer de maneira muito particular ao Bispo José Hildo e ao Pastor Leandro Tarrataca, que deram um verdadeiro show nesse programa. Vai ser reprisado muitas vezes. E eu queria pedir aos irmãos a gentileza de responder aos telespectadores que lhes endereçarem questionamentos, porque o contato desses dois títeres da escatologia está no site do Vejam Só, www.vejamsol.com.br, aba Convidados, você encontra o e-mail dos dois irmãos e você pode endereçar os seus comentários. Eu, particularmente, não sou nem dispensacionalista, como o irmão Leandro é, e nem amilenista, como o bispo José Hildo é. Eu tenho uma postura, assim, bastante eclética, né? Eu creio que Jesus já reina e reinará também em Jerusalém. Sou um pré-milenista histórico, não dispensacionalista. Mas seja como for, o que eu quero é estar com ele. Não importa se vai ser assim, assado, frito, cozido. Eu já fui muito detalhista e aí eu percebi que os fariseus e escribas planejaram o Messias com tantos detalhes que quando o Messias veio, eles não reconheceram e eu não quero cometer esse erro. Venha como vier, eu estando com Jesus, está tudo certo. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.